Oi, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Sheila e no vídeo de hoje nós vamos decorar aqui uma latinha. Essa é uma latinha de café, tá? De café instantâneo. Assim, ela é daquelas de 200 gramas, tá? Eu já tirei o rótulo e nós vamos decorar ela aqui na temática dos Minions, né? Então já deu pra ver aqui as cores, né? Que são dos Minions, e nós vamos decorar ela então aí para uma ideia para os Minions, né? Eu sei que teve o filme, né? Tá tendo o filme, enfim, dos Minions, que também todo mundo gosta, né? É como Divertidamente também, que todo mundo tá procurando fazer alguma coisa no tema dos filmes, né? Então eu trouxe aqui uma ideia dos Minions, tá? E para nós decorarmos então essa nossa latinha, eu vou utilizar essa fita dupla face, tá? Que aí ela ajuda muito, facilita bastante na hora de colar. Se vocês não tiverem, não tem problema, vocês não vão deixar de fazer o trabalho, né? Mas vocês escolham uma cola que ela, espalhe muito bem, né, por esse metal e que ela também faça, né, a adesão aí aos materiais, que enfim, que ela possa então ser boa tanto para o metal quanto para o tecido, tá? Vou pegar então aqui a minha fita dupla face e vou passar aqui, não precisa necessariamente espalhar, né, de maneira uniforme por toda a latinha. Eu coloco aqui em pontos mais estratégicos para me ajudar na fixação, né? Não precisa então necessariamente cobrir toda a lata, né, todo o metal com a fita. Deixa eu cortar aqui. Ó, eu coloco geralmente nessa primeira parte aqui que é bem importante, né? Aqui eu dou um espacinho e já coloco aqui uma fita um pouquinho mais pra cima. Tudo isso pra ajudar, né, a colar a fita. E depois, claro, né, eu vou usar também um pouquinho da cola quente, enfim, então vai ficar tranquilo de colar, tá? Essa minha latinha aqui, ela tinha um rótulo de papel, tá? Tem algumas que o rótulo, ele é impresso, né? Enfim, ele é já do próprio material, né? Da lata, né? Então, vocês não vão conseguir remover. Interessante é que vocês cuidem, né? Para que fique muito bem coberto, né? Essa parte, então, da lata, para que não apareça. Eu vou mostrar para vocês agora um exemplo aqui de uma que eu fiz, tá? Ó, ela é só com fitas, não tem uma temática específica, né? Mas eu decorei ela toda assim. E essa latinha, o rótulo dela é já na própria lata, né? Então, não tem como remover. Ah, então eu cobri ela muito bem, ó, e não aparece, em princípio, né? A parte, então, que eu escondi, né? O rótulo da latinha, tá? Então, vocês podem fazer trabalhos aí muito bem, fica legal. Aqui vou dar outro exemplo. Essa aqui é daquela batatinha Pringles, tá? Acho que é assim que fala. E aí eu cortei, porque eu não precisava que ela fosse muito grande. Fiz aqui a minha decoração com duas fitas diferentes, né? Usei a tampinha aqui embaixo de apoio e ela serviu aqui de porta-trecos pra mim. Então, esses materiais eu tenho utilizado, né, pra... Enfim, reutilizar a própria lata também dá um destino para ela, né, que não seja o lixo, né, e o meio ambiente. Fica legal também, vocês podem usar para decoração, para utilitários aí em casa, né? Os meus aqui estão servindo para guardar os meus materiais aqui de uso diário, né? E também estão decorando aqui, né, a minha mesa, que eu gostei bastante, ficaram bem legais, coloridos, né? Então vocês podem aí fazer para dar de presente e também para quem às vezes tem escritório, serve de porta-caneta, né? Para dar para professora também. Daqui a pouquinho chega aí o dia dos professores, às vezes as crianças querem dar um presente. Essa é uma boa ideia, né? E também, né, para outras datas, enfim, né, momentos que vocês queiram aí lembrar que gostam de alguém, podem montar, né, um porta-treco desses ou porta-caneta, né, e o meio ambiente agradece porque essa latinha não vai parar no lixo, né? Ó, já passei aqui a minha fita dupla face, tá? Como eu falei pra vocês, eu não passei em toda a lata, eu só passei, né, em alguns pontos aqui, principalmente, né, o início e o fim aqui é bom passar, tá? E agora que eu vou remover aos pouquinhos, tá? Então, eu vou tirar aqui as minhas duas primeiras fitas, que eu já vou começar a passar a minha fita de gorgurão, tá? Essa aqui que eu vou utilizar primeiro é a número 9, tá? Aqui eu tenho 25 centímetros, tá? Que vai dar
a espessura aqui da minha latinha. Então, eu vou usar como guia aqui essa divisória da própria lata. Vou posicionar aqui a minha fita e vou ir arrumando ela aqui, ó, para ela ficar bem certinha aqui na lateral da minha latinha, bem uniforme. Então, eu vou ir arrumando ela aqui. E aqui no encontro com a outra, vou cortar um pouquinho aqui que sobrou. Não precisa ser tanto aqui sobrepor uma na outra, né? Vou passar aqui um pouquinho o isqueiro para selar, tá? Eu já tinha selado todas as minhas fitas com o isqueiro, né? Que é passar ele justamente assim, para não desfiar as fitas, tá? E agora, aqui no finalzinho, eu vou passar um pouquinho aqui da minha cola quente para ajudar a prender aqui essa parte que vai ficar sobreposta aqui na outra fita. Ó, gente, ficando assim. Depois vocês revisem aí os excessos de cola, se sobrou alguma coisa, né? Pra ficar bem certinho. Ó, como é que ficou essa nossa primeira parte. Assim, tá? Agora eu vou remover aqui a minha outra parte aqui da minha fita dupla face. Eu achei melhor tá ir fazendo assim aos pouquinhos e removendo, que aí não vai ficando grudenta a lata e às vezes a gente acaba tirando a própria cola da fita, né, por estar manuseando muito, tá? Então, aqui eu vou colar de novo essa outra mais estreitinha. Também vou acompanhar aqui. Vou tentar deixá-la mais uniforme possível, né? Aqui no início eu vou colocar um pinguinho de cola para ajudar aqui na aderência. E aqui no final também. Então, aqui também eu vou cortar um pouquinho que sobrou, mas com 25 centímetros é bem tranquilo, tá? Vocês conseguem aí fazer a decoração da lata de vocês. E aqui também vou colocar um pinguinho de cola quente. Deixar aqui bem retinho. Ó, gente. Assim, por enquanto, certo? Agora, eu vou remover aqui mais uma parte da minha fita. E vou colar aqui a minha próxima fita. Essa é uma de gorgurão número 5. Esqueci de falar, essa aqui é a número 2, tá? Essa última que a gente colou e agora nós vamos colar aqui uma número 5. Aqui também eu vou colocar um pinguinho de cola, porque ela não pegou bem na fita dupla face, o início, né? Só para ajudar aí a fixar e não ter problema de ir soltando enquanto eu tô passando a fita. Daí ajuda a fixar melhor. Aqui também eu vou colar ela bem certinha, né? Tentar manter o mais reta possível aí para não ter problema depois no final. Aqui também eu vou cortar um pedacinho. Acabei cortando aí uns centímetros um pouquinho a mais. E aí não precisa ser tanto também. Vou aqui também passar um pouquinho de cola quente e vou colar. Importante que vocês sempre comecem e terminem no mesmo lugar, tá? Para não ter problema depois no acabamento, né? E daí não ficar feio. Ó, gente. Agora, nós vamos tirar aqui a nossa última fita dupla face. E vamos colar nosso último pedacinho aqui de fita, também de gorgurão número 5, tá? Agora, também aqui vou colar. Sempre cuidando para ficar bem uniforme. Aqui também vou cortar um pedacinho. Sempre lembrar de selar. E também vou colar aqui.
Ó, gente, como que ficou legal a nossa latinha aqui com carinha de Minion, né? Ainda não tá com carinha, só tá nas cores deles, né? Daqui a pouquinho a gente já vai fazer a carinha. Agora vocês dão uma olhada aqui nos acabamentos pra ver se ficou tudo certo, tá? Às vezes algum excesso de cola quente vocês já vão selando aí pra tirar, certo? Agora, então, nós vamos deixar aqui um pouquinho de lado, tá? Essa parte aqui da latinha. E nós vamos fazer aqui os olhinhos, né? Dos nossos Minions, tá? Então, aqui, primeiramente, eu cortei 2 círculos de feltro, tá? Até vou pegar aqui a medida. Mais ou menos aqui são 2,5 cm, tá? 2 círculos de mais ou menos 2,5 cm, pra gente poder fazer os olhinhos deles, tá? E aqui eu tenho uma cartelinha de medicação, né? E aí dentro nós vamos colocar aqui em cada uma dessas cartelinhas uma perolazinha número 6, tá? Que nós vamos fazer aqui os olhinhos deles, tá? E pra gente deixar esses olhinhos como se eles fossem se mexer, a gente coloca assim na cartelinha de remédio, né? E aí eu vou colar aqui um fundo de feltro, tá? Pra mim poder prender essas bolinhas, tá bom? Então, aqui com muito cuidado eu vou passar agora a minha cola quente. Aí vocês cuidem para não mexer as perolazinhas, para elas não encostarem nessa parte aí da cola quente, senão elas vão acabar colando e aí elas não vão se mexer, né? Elas vão acabar ficando paradinhas ali. Nós vamos esperar aqui alguns segundinhos elas secarem e aí a gente pode recortar. Ó, gente, colou aqui os meus olhinhos, ó, ficaram se mexendo, deu certo. E agora nós vamos recortar aqui com a tesoura ao redor pra gente poder ter os olhinhos. Então, a gente vai recortar aqui com bastante cuidado. Tem que ter uma tesoura boa também, né? A gente já recortei aqui um ladinho. Agora eu vou passar aqui um pouquinho o isqueiro, só para ajudar aqui a ficar mais arredondadinho nessa partezinha aqui do feltro. Ó, e ficou assim o nosso primeiro olhinho, tá? Vou recortar aqui o meu segundo olhinho. E também vou queimar aqui ao redor. Então, ficaram prontos aqui os meus 2 olhinhos, tá? Então, agora aqui nós vamos colar essa partezinha aqui do nosso feltro, primeiramente, né? E depois nós vamos colar os olhinhos aqui por cima, né? Como se fosse o óculos deles aí pra ficar o rostinho, tá? Então, eu vou passar aqui a cola quente no meu primeiro feltro. E vou colar ela bem perto aqui, ó, da onde ficou esse nosso acabamento aqui, tá? Então, vou colar aqui o meu primeiro olhinho. Já vou colar aqui o meu segundo olhinho. Bem do ladinho, assim. E agora aqui eu vou colar a partezinha aqui que a gente acabou de montar, que tem
como se fosse o nosso óculos. Vou colar o outro. Ó, gente, que legal. Então, os olhinhos se mexem e parece que o nosso Minion aí tá de óculos, tá bom? Agora, gente, eu falei para vocês colarem aqui pertinho dessa parte aqui da divisão, porque nós vamos colar aqui na lateral como se fosse a parte do macacão do nosso Minion, e aí a gente vai já esconder essa partezinha aqui do acabamento, né? Então, a gente vai fazer aquela partezinha do macacãozinho dele, tá? Então, nós vamos passar aqui um pouquinho de cola na lateral. E nós já vamos vir colando aqui o nosso acabamento, que é essa fita pespontada, né? Ela é uma fita de 2 milímetros. E eu aqui aos pouquinhos vou ir passando a cola para colar bem direitinho aqui esse acabamento. Vou passar aqui um pouquinho o isqueiro para tirar aqueles fiozinhos, às vezes, de cola quente que acaba soltando. Para ficar o acabamento aqui bem direitinho. Ó, gente, e daí nós vamos fazer a mesma coisa aqui do outro lado, né? Pra ficar igualzinho, tá? Daria pra fazer de várias formas essa partezinha aqui do macacãozinho, de repente colocar como se fosse uma alcinha aqui do lado, assim. Mas como a gente precisa fazer esse acabamento aqui no encontro das fitas, foi a forma que eu achei aqui mais legal, né? Pra poder deixar um bom acabamento, ó. E aí também ficar parecendo como se fosse o macacãozinho do Minion. Então, aqui mais ou menos eu vou medir, né? A distância certinha aqui entre os olhinhos dele. E eu vou passar aqui um pouquinho de cola. E eu vou iniciar aqui a colagem da fitinha aqui do lado, então, para fazer o outro lado aqui do macacãozinho. Vou seguir aqui passando a cola. E vou colar aqui a minha fita. Também vou passar aqui o isqueiro para tirar algum fiozinho de cola quente que tenha ficado. E aqui embaixo também. Gente, e esse nosso pote, ele tem tampa, né? Porque como eu falei pra vocês, como ele é um pote de café solúvel, né? Ele tem a tampinha. Se vocês quiserem utilizar e deixar aqui tampadinho, não tem problema, tá? Vocês podem deixar com a tampa para a pessoa utilizar. O meu, eu vou colocar a tampa aqui embaixo e vou colocar um pingo de cola quente e vou deixar ele coladinho aqui embaixo, tá? Então, eu vou colocar aqui um pouco de cola quente embaixo, bem no centro, e eu vou colar a tampa desse meu pote embaixo dele. Que aí ajuda, né? A tampinha daí ela vai ajudar para ele não derrapar, né? E ele pode servir aí de porta-caneta, porta-trecos. Ó, gente, que bacana. Nosso porta-canetas ou porta-treco de Minions. E ainda ele ficou com os olhinhos móveis. Ó, gente, aí vocês podem colocar aí os objetos que vocês quiserem nesse porta-trecos. Podem fazer para presentear, fazer para decoração, né? Quem é fã
dos Minions, aqui fica então uma dica, uma ideia para poder fazer a decoração, né? Quem quiser montar o rostinho deles aqui, colocar a boquinha, enfim, né? Pode fazer aí conforme a criatividade, né? E o material que tiver. Se esse vídeo te ajudou, eu peço que tu dê o like. Se quiser deixar um comentário, eu vou ficar muito feliz em ler. Se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito. E eu volto sempre com mais dicas nos próximos vídeos. Tchau!